Seja muito bem-vindo. Esse é meu Coração Saudável, mais um dia respondendo aí com um grupo de vídeos. Então a gente dá um kitzinho, 2, 3 vídeos para você nessa semana, para a gente falar sobre um grupo de doenças. Porque não faz sentido eu falar só sobre bloqueio de ramo direito, que foi o que nós falamos no outro vídeo, mas eu quero fechar o conceito na sua cabeça de bloqueios no coração, porque isso assusta muito as pessoas e faz todo sentido. Como que o coração, que é um órgão tão importante, está bloqueado? Calma que a gente vai explicar. E nesse vídeo eu vou falar sobre bloqueio de ramo esquerdo. Retomando, aqui eu fiz um esquema bem simplão. Eu tenho os átrios e tenho os ventrículos desenhados para você. O estímulo elétrico, retomando, ele começa num pontinho aqui do átrio direito, que a gente chama de nó sinusal. Ele se espalha pelos átrios, para no átrio ventricular e depois ele se espalha aqui pelos ventrículos. Bacana? E como que ele se espalha pelos ventrículos? Você tem dois feixes, o feixe esquerdo e o feixe direito. Então, o bloqueio de ramo esquerdo é um problema no feixe esquerdo. O bloqueio de ramo direito é alteração no feixe direito. E aí, você vai lembrar que eu falei com você que bloqueio de ramo direito não é necessariamente doença. Bloqueio de ramo esquerdo já não é a mesma coisa. Bloqueio de ramo esquerdo, via de regra, fala sobre doença. Claro que não é porque fala sobre doença que essa doença é necessariamente grave, mas ela pode ter potencial de gravidade como toda doença do coração. Então, por exemplo, bloqueio de ramo esquerdo num jovem hipertenso, eu penso, opa, esse paciente provavelmente já tem aquilo que a gente chama de lesão de órgão-alvo. Ele tem hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, como ele tem hipertrofia do ventrículo esquerdo, provavelmente ele tem hipertensão há muito tempo e ele não está bem controlado. Ou bloqueio de ramo esquerdo depois de um infarto. Você fala, poxa vida, esse infarto foi grande. Porque o bloqueio de ramo esquerdo significa dano na parede do ventrículo esquerdo. Então, morrem aquelas células que fazem a transmissão do estímulo elétrico e o estímulo elétrico é transmitido de maneira anômala, porque a via de estímulo elétrico está bloqueada. Deu para entender o conceito? Então, assim, qualquer doença dessas mais clássicas podem causar bloqueio de ramo esquerdo quando elas estão já numa fase avançada, quando tem dano nesse ramo esquerdo. Então, ao contrário do bloqueio de ramo direito, o bloqueio de ramo esquerdo costuma significar doença cardíaca e costuma ter a necessidade da gente procurar. Existem casos, já vi casos de bloqueio de ramo esquerdo e o paciente não ter nada? Já, mas é muito, muito raro, é pouco provável. É aquele caso que você fala, eu truco, eu vou até desistir no máximo de exames possível dentro de um racional para poder tentar descobrir o que esse paciente tem. E aí, claro que é muito importante saber a história, remédios que tomam, como que o paciente se cuida, o que tem sentido, e aí a gente constrói o raciocínio. Mas a maioria das doenças cardíacas podem dar bloqueio de ramo esquerdo. Então a mensagem que eu ponho nesse vídeo para você é, se você tem bloqueio de ramo esquerdo, procure o seu médico, porque pode ser doença. A chance de ser doença é muito maior do que de ser bloqueio de ramo direito. E mesmo o bloqueio de ramo direito, voltando, já que o vídeo anterior ficou muito longo, nem todas as doenças lá cursam com uma evolução grave. Por exemplo, tem casos de doença de Chagas que fazem bloqueio de ramo direito e mais nada a vida inteira. Não conseguimos presumir. Tem doença de Chagas que pode dar bloqueio de ramo esquerdo também? Tem. É que o clássico é direito, mas assim, pode sim. Bacana? Espero ter respondido aqui para você. Assista o kitzinho, a playlist Bloqueios no Coração, que é o que nós estamos postando hoje. Tenho certeza que vai ser muito útil para você. E a gente volta a conversar no próximo vídeo sobre bloqueios no nó atrioventricular. Bacana? A gente fala com você, clica aí, já tem provavelmente na descrição aqui da possibilidade.